Posso falar? Fala molecada, beleza? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, todos estudando, todos focados aí no vestibular. Vamos para mais uma aulinha, mais uma aula de física, conteúdo de elétrica, ainda terceiro colegial. E hoje, nossa, um dos conteúdos que mais acaba com a vida de vocês, dos alunos, que é leis de Kirchhoff. No caso nosso aqui hoje, primeira lei de Kirchhoff, ou mais conhecida também como lei dos nós. Gente, quando a gente entra em circuitos elétricos, né, monte de resistores, uma bateria lá, série, paralelo, misto, o negócio vira um inferno na sua cabeça. Calma, vamos devagar, vamos entender como que funciona essa lei e depois nós vamos fazer duas simulações, tá? No simulador aí da internet. E depois, nesse primeiro vídeo é mais definição. No segundo vídeo, nós vamos fazer exercícios, vamos fazer vários. Por isso que eu vou dividir esse tema em dois vídeos, para a gente conseguir fazer mais exercícios resolvidos aí sobre este tema, porque é bem difícil. Oi, entra aqui! Oi, vem falar oi pro pessoal! Fala oi, tá chupando pirulitão aí? Fala oi! Manda um beijo pro povo! É pirulito! Aê! Vai lá então brincar lá com o seu carrão, vai? Vai lá! Aê! Deixa o papai dar a aulona dele aqui. Então bora lá! Bem, a primeira lei de Kirchhoff, ela é separada em duas partes, que é o circuito em série e o circuito em paralelo, tá bom? Se você entender os dois, depois a gente consegue fazer tudo junto, tudo misturado. Oh, agora é minha princesa! Vamos lá! Fala oi! Manda um beijo! Fala para se inscrever no canal. Se inscreve no canal. Aí! Tchau, tchau! Então bora lá! Vamos começar pelo circuito em série, que eu acho mais fácil, tá? Mas, na verdade, é simples os dois, tá? O circuito em série, o que diz a primeira lei de Kirchhoff sobre o circuito em série? A tensão, né, a voltagem, os volts, a tensão no circuito se divide entre os resistores. E a corrente é a mesma. Como assim, professor? Então eu desenho um circuito em série aqui, tem três resistores, R1, R2 e R3, e tem uma fonte de alimentação aqui, U, tá? Não coloquei valores porque depois eu vou fazer a simulação com valores, vocês vão entender melhor, tá bom? O que acontece aqui? Vocês percebem que só tem um caminho, né? É um circuito sério, um caminho só. Aí, o que vai acontecer? A corrente elétrica, como só tem um caminho para ela percorrer, ela não vai se dividir, ela vai ser a mesma. Ela vai ter o mesmo valor, tanto no resistor 1, quanto no resistor 2, quanto no resistor 3. Por isso que em todos os pontos do circuito, eu coloquei a corrente aqui com o valor de I, tá bom? Só que a tensão, ela vai se dividir. Como assim, professor, vai se dividir? Você tem uma tensão total aqui, U. Uma parte dela vai ficar no resistor 1, portanto, U1. Outra parte vai ficar no resistor 2, portanto, U2. E uma outra parte vai ficar no resistor 3, U3. Se você somar U1 com U2 com U3, vai dar o valor total de U, beleza? Então essa é a parte da primeira lei de Kirchhoff sobre o circuito em série. Isso daqui, gente, querendo ou não, você vai ter que decorar, tá? Você tem que saber isso decora. Então o circuito em série, tensão se divide e corrente é a mesma. Vou dar um exemplo prático para você. Pensa assim, o que isso daqui acontece na vida real de vocês? Sabe quando você está lá assistindo televisão, tal, e se você tem uma lâmpada antiga, uma lâmpada incandescente, aí a sua mãe, o seu pai vai tomar banho, ou sua irmã, seu irmão, vai tomar banho. Aí você está lá na sala assistindo, pá, na hora que o seu pai ou sua mãe liga o chuveiro, o que acontece com a lâmpada? Ela diminui a luminosidade. Mas por que, professor? O que aconteceu? O que aconteceu foi uma queda de tensão. Provavelmente aí na instalação elétrica do circuito da sua casa tem alguma coisa em série aí, tá? Então na hora que você liga o chuveiro, ele pega uma parte da tensão para ele e a outra parte fica para a lâmpada.
As lâmpadas incandescentes, elas são mais sensíveis à variação de tensão. Então, quando você tem uma tensão, né, total, que nem 110 volts, 127 no caso, ela acende bastante. Se você vai diminuindo a tensão nela, ela vai diminuindo também a luminosidade dela. Por isso que tem essa queda de tensão. Às vezes até apaga, dependendo do jeito que foi feito o circuito. Professor, às vezes a minha mãe liga o chuveiro lá e eu não consigo nem ligar o secador de cabelo. É o mesmo esquema. Por quê? Há uma divisão de tensão. Os aparelhos, eles precisam ter uma tensão mínima para funcionar. Principalmente os aparelhos aí que emitem luz. Agora, nas lâmpadas fluorescentes e de LED, elas precisam de uma tensão bem menor do que 127 volts para ela funcionar. Então, se você chega naquele ponto, né, 100 volts, digamos assim, ela já acende. Então, não tem tanto esse efeito de a luz aumentar e diminuir, tá? Isso acontece bastante com a luz da lâmpada incandescente, ok? Houve uma divisão de tensão aí no seu circuito, beleza? Então, vocês têm que gravar isso na mente de vocês. Circuito em série, a tensão se divide e a corrente é a mesma, ok? Agora vamos para o circuito em paralelo. No circuito em paralelo é o contrário do circuito em série. Como assim? Aqui a corrente se divide entre os resistores, mas a tensão é a mesma. É o contrário. Por isso que é fácil decorar. Você só não pode confundir uma com a outra, tá? Então o que vai acontecer aqui? Mesma coisa, coloquei 3 resistores de novo, né? Uma fonte de tensão aqui, e aí o que acontece? Esses resistores estão em paralelo, né? Um do ladinho do outro. Tá havendo uma abertura aqui no circuito, tá bifurcando, né? Tá abrindo outros caminhos. Então a corrente, o que acontece aqui? Na hora que a corrente sai da minha bateria, da minha fonte de tensão aqui, na hora que ela chega aqui, ela se divide. Uma parte vem para cá, outra parte vem para cá. Então, vem uma corrente I1 aqui e uma corrente I2 para cá. Na hora que chega nesse ponto aqui, nesse nó, por isso que chama a lei dos nós, não dos nozes, tá? Quando chega nesse nó aqui, a corrente vai se dividir também. Vai uma parte para cá e outra parte para cá, no caso I2 e I3. Então, esses valores aqui, eles dependendo da resistência dos resistores, pode ser diferente, como pode ser igual. Se forem resistores iguais, né, idênticos, as correntes são iguais, são divididas igualmente. Se for diferente, aí são divididas de forma diferente também, tá bom? Aqui, e a tensão? A tensão vai ser a mesma. Vai ser aqui, aqui e aqui, o mesmo valor de U e U. Se for 10 volts, vai ser 10 volts, 10 volts, 10 volts. Se for 100, 100, 100, 100, tá bom? E o que acontece? Depois, no final, quando o circuito volta para um fio só, né, o final do circuito aqui, a somatória do I1 com o I2 com o I3, se você somar eles, vai dar a corrente total do seu circuito, o I, beleza? Então, corrente se divide e a tensão é a mesma num circuito em paralelo, beleza? Professor, qual que é na vida real isso daqui, o que acontece? Bem, na maioria das casas aí, que se o eletricista que fez a instalação na sua casa for um cara que fez um curso de Senai aí, né, aprendeu direito essa teoria aqui, ele vai fazer toda a instalação da sua casa em paralelo. Vai fazer em paralelo. Por quê? Porque os aparelhos eles precisam de uma tensão mínima para funcionar. No caso aí, no nosso caso que moramos aqui no estado de São Paulo, é 127 volts. Tem outros lugares do Brasil que é 220, chega até 440, tá? Mas ou é 127 ou é 220. Se ele fizer a instalação assim, de todas as tomadas, lâmpadas, na hora que você ligar tudo ao mesmo tempo, não vai funcionar nada. Não vai funcionar nada. Ele tem que fazer tudo em paralelo. Então todas as tomadas que ele vai ligar aí, ele tem que pôr em paralelo. As lâmpadas, ele tem que pôr tudo em paralelo. Toda a ligação que ele tem que fazer dos circuitos da sua casa, tudo em paralelo. Para quê? Na hora que você liga, não há divisão de tensão. Não há divisão de tensão. A tensão vai ser o mesmo
em todos os aparelhos, tá ok? Então, ele vai ligar lá 10 lâmpadas na sua casa. Todas elas têm que estar em paralelo, não pode ser em série. Aí a luminosidade vai ser igual entre elas. Só que, nossa, que beleza, professor, né? É uma maravilha, né? Olha, põe tudo em paralelo, soca tudo em paralelo e pau na máquina. Não, calma. Tem que tomar um cuidado. Por quê? Quando você coloca em paralelo os resistores, o que vai acontecer? A resistência do seu circuito diminui, né? Se a resistência do seu circuito diminui, lembrando lá da aula de associação de resistores, aqui aumenta, né? Aqui você soma, daí aumenta a resistência do seu circuito. Aqui diminui. Quando você diminui a resistência do seu circuito, mantendo uma tensão constante, né, 127 ou 220, o que acontece com a corrente? Pela primeira lei de Ohm, ela sobe, ela cresce, né? É inversamente proporcional à resistência. Se uma cresce, a outra diminui. Se uma diminui, a outra cresce. Então, nós temos um problema de corrente elevada aí, uma corrente elétrica elevada no seu circuito. Então, para não acontecer um perigo aí de pegar fogo, derreter o seu fio, né? Porque aquece o fio, fica quente. Para não pegar fogo, você tem que usar aí um fio de bitola mais grossa, né? 2,5, 4 milímetros e assim por diante, tá? Porque a corrente que vai percorrer o seu circuito é grande, tá? Por isso que quando o eletricista vai fazer a instalação elétrica na sua casa, o fio que ele traz lá do padrão, né? Que os caras falam caixa de luz, né? O relógio, né? Relógio porque fica aquele negocinho rodando. O padrão, né? O mais correto é o padrão. Na hora que ele faz a ligação do padrão, ele vem com um fio bem grosso, geralmente de 6 milímetros ou mais, tá? Ele vem com um fio bem grosso até a caixa de distribuição lá da sua casa, né? Que ficam os disjuntores, que são os sistemas de segurança da sua casa. Lá daí ele vai se separando em vários circuitos, tá? E lá ele vai diminuindo daí para 2,5 ou para 4 milímetros e assim por diante. Mas da onde tem o início do circuito em paralelo, tem que ser um fio bem grande, porque é ali que vai passar a corrente total. E pode passar aí de 20, 40, 50 amperes. Geralmente o disjuntor que é colocado lá na entrada da sua casa, no padrão, é de 60 amperes, tá? Então, pode chegar aí até 50 amperes, dependendo de quantos aparelhos elétricos você tem na sua casa. Nossa, professor, quanta coisa, quanta informação. Essa parte aqui, tem bastante coisa. Vem corrente, vem tensão, vem resistência, e depois no meio entra a potência, e a gente vai fazer exercícios disso daí. Mas, professor, você falou de circuito em série e falou de circuito em paralelo. Mas a maioria dos exercícios, dos problemas de vestibular, o circuito é misto. Circuito misto. E aí, professor, como que funciona no circuito misto? Aí, meu filho, você tem que usar os dois ao mesmo tempo. Aí que mora o perigo. Aí que a sua cabeça explode. Se fosse só isso daqui, a vida sua seria simples. Mas isso daqui que acontece, o circuito misto. Hoje nós vamos brincar só com esses dois, tá? Para vocês entenderem bem. Então nós vamos fazer uma simulação agora dos dois tipos, tá? No PET, no PHET da Universidade do Colorado. E depois, no próximo vídeo, a gente vai trabalhar com isso daqui, com o circuito misto fazendo exercícios, beleza? Bora fazer a simulação? Vamos lá! Bom, agora nós vamos fazer uma simulação aqui com um circuitinho pela simulador aqui do PHET da Universidade do Colorado. Eu deixo na descrição depois do vídeo o link, né, para se vocês quiserem brincar bastante, aí dá para fazer bastante coisas aqui nesse simulador. Então, eu vou explicar para vocês mais ou menos aqui, né, explicar bem como que funciona a primeira lei de Kirchhoff, tá? A lei dos nós. Primeiro eu vou começar com o circuito em série, tá? Que é um pouco mais simples de entender. Se bem que o circuito paralelo também é simples, o conceito é simples. Então, eu tenho aqui um circuito em série, como vocês conseguem observar, só tem um caminho. Nós temos aqui uma fonte de alimentação, uma bateria de 100 volts, tá?
e depois 5 resistores iguais de 10 ohms cada, tá? Então o total aqui do meu circuito aqui, a resistência equivalente é de 50 ohms, né? Por quê? Porque você soma, né? Resistência equivalente em circuito em série, você soma. Então eu tenho aqui um medidor de corrente, que é um amperímetro, e eu tenho um medidor de voltagem, que é um voltímetro, um voltímetro, isso. Eu tenho uma chave para ligar e desligar o meu circuito, né? Ela tem 0 ohms de resistência elétrica. Os condutores também, todos eles têm 0 ohms. Somente os resistores que têm resistência elétrica. É um circuito ideal, digamos assim, né? Então vamos lá. Num circuito em série, como diz a primeira lei de Kirchhoff, a corrente ela é igual para todos, em qualquer ponto do circuito, e a tensão se divide. Então eu tenho 100 volts aqui e ela vai ser dividida nos resistores, tá? Parte dessa tensão total vai ser dividida entre os resistores. Como são resistores iguais, será dividido igualmente entre eles. Agora, se fosse diferente, tá? Não vou fazer aqui, mas vocês podem fazer em casa. Se fosse diferente, a tensão, a resistência, a tensão ia ser diferente também. Na verdade, quanto maior a resistência do resistor, mais tensão ela segura para o seu circuito, então, para o seu corpo, tá bom? Então eu vou demonstrar aqui para vocês, tanto com a questão da corrente com o amperímetro, como da questão da voltagem com o meu voltímetro. Vou fazer primeiro do voltímetro, tá ok? Então, o que acontece aqui? Eu tenho 50 ohms, o total, e eu tenho uma bateria de 100 volts. Como são 5 resistores, como são 5 resistências, essa voltagem aqui ela vai ser dividida igualmente em 5. 100 dividido por 5 vai dar o quê? 20 volts, né? Teoricamente tem que ter 20 volts em cada resistor. Vamos ver se tem mesmo? Então eu vou pegar aqui o meu, colocar aqui, e vou pegar esse daqui e colocar aqui. E veja aqui, ó, 20 volts. Lembrando, um voltímetro, você sempre, se você quer medir a voltagem em um resistor ou qualquer componente eletrônico de um circuito, você sempre vai ter que colocar em paralelo com ele, tá vendo? Você abre aqui um circuito paralelo do voltímetro, né? E você consegue medir a sua voltagem. Por que, professor? Porque o voltímetro, a resistência dele é extremamente alta, tá? A resistência elétrica dele é extremamente alta, então a corrente praticamente não passa por ele, tá? Que é o princípio da primeira lei de Kirchhoff, né? Quanto mais resistência, mais difícil de passar corrente, tá bom? Então beleza, então 20 volts. Vamos ver se nos outros também está em 20 volts? Vamos lá, eu vou tirar daqui, vou tirar e vou pôr nesse daqui, ó, aqui e aqui, olha lá, 20 volts também. Mesma coisa aqui, ó, 20 volts, 20 volts. Aqui está menos 20 porque está invertido os polos, né? Mas não tem problema nenhum. E aqui também 20 volts, também menos 20 porque está invertido os polos. Beleza, então dividiu perfeitinho aí entre os, a tensão se divide num circuito em série, segundo a primeira lei de Kirchhoff. Agora vamos ver com a corrente. A corrente com um amperímetro, você sempre tem que colocar ela em série no seu circuito, nunca em paralelo. Por quê? Porque a resistência elétrica de um amperímetro é extremamente baixa. Então, se você colocar isso daqui em paralelo, você vai queimar o seu amperímetro. Então ela sempre vai em série, isso é regra, tá? Então, vamos medir a corrente aqui. Eu vou tirar o meu voltímetro, vou voltar ele para cá, para mexer melhor com o meu amperímetro. Eu vou pegar, eu vou tirar, vou começar por aqui que é mais fácil. Eu vou tirar essa parte do meu circuito.
e vou colocar o meu amperímetro. E vamos ver o que acontece. Olha lá, 2 amperes. 2 amperes de corrente. Se você fazer a primeira lei de Ohm aqui, somar, e depois fazer o RUI, né? Primeira lei de Ohm, você vai encontrar 2 amperes em todos, tá? Então vamos tirar agora. Vamos tirar ele aqui. Vamos voltar esse aqui. Vamos colocar um cabinho aqui no meio para ligar os dois. Isso. Agora eu vou colocar o meu amperímetro aqui. Então, vou tirar esse pedaço do fio. Ou se fosse assim, aí 2 amperes também. Como vocês conseguem enxergar, ó, 2 amperes. Mesma coisa. Vamos tirar ele de novo. Vamos religar os nossos condutores aqui, os nossos resistores. Vamos medir por último, né? Só para vocês verem, vamos medir aqui. Vamos colocar o nosso amperímetro aqui. 2 amperes também. Então, independente da onde você coloca o seu amperímetro num circuito em série, ele sempre vai dar a mesma corrente elétrica, tá? O mesmo valor. Então, deixando claro, né? A tensão em um circuito em série se divide e a corrente num circuito em série, ela é a mesma, ela não se divide, ela é igual em todos os pontos do circuito, ok? Agora nós vamos fazer um circuitinho em paralelo, beleza? Bem, agora nós vamos fazer uma associação de resistores em paralelo, um circuito em paralelo. Como vocês podem ver aqui, os resistores estão todos em paralelo, tá vendo? O circuito está abrindo, ele está se bifurcando, ele não está num caminho só, ele tem vários caminhos, no caso aqui 5, né? 5 caminhos. Então, a minha bateria, minha pilha aqui está em paralelo com todos eles. Então ele está alimentando todos eles. E vamos ver o que acontece agora, né? Como diz a primeira lei de Kirchhoff, quando os resistores estão em paralelo, o que vai acontecer? A tensão será a mesma em todos os resistores e a corrente vai se dividir, ok? Então a corrente vai ser dividida entre elas. É o contrário da outra parte do circuito em série. Então vamos ver então primeiro o que acontece aí com a nossa tensão. Vamos ver? Bem, se a minha tensão total do meu circuito é 10 volts e está todos os meus resistores em paralelo, independente aqui se é 10 ohms ou se é 1000 ohms ou 1 milhão de ohms, a tensão vai ser igual de 10 volts em todos os meus resistores. Então vamos lá, vamos ver se isso é verdade. Eu vou pegar aqui meu voltímetro, coloco aqui e coloco aqui, olha lá, 10 volts. Beleza. Vamos para o de baixo, vamos ver o que acontece. 10 volts também. Vamos para o de baixo. 10 volts. Para o de baixo. 10 volts. E para o de baixo. 10 volts. Ok? Então, a tensão é igual em todos os resistores. Agora vamos mexer com a corrente, tá? E vamos ver o que acontece com a corrente. Eu vou colocar o meu amperímetro em lugares diferentes, tá? E mostrar para vocês o que acontece. Primeiramente, eu vou colocar meu amperímetro aqui, ó, bem na saída da minha bateria, porque aqui vai me mostrar a corrente total do meu circuito, ok? Ela vai mostrar a corrente que é a somatória de todas as correntes dos meus resistores. Então eu vou tirar esse daqui e vou colocar o meu amperímetro e vamos ver o que acontece. Então está dando 5 amperes, tá? 5 amperes aqui de corrente. Essa é a minha corrente total. Agora vamos trocando um por um aqui e vamos ver o que acontece. Então vamos tirar daqui. Deixa
Deixa eu dar uma melhorada aqui no circuito para não ficar tão torto, né? Vamos voltar, vamos religar o meu circuito. Vamos colocar agora o meu amperímetro aqui. Vamos tirar esse daqui e vamos colocar o amperímetro aqui também. Tá em 4 amperes. Opa, então 1 ampere já passou aqui, ó. Ele já está ficando aqui. 1 ampere já está aqui. Então vamos tirar ele daqui de novo. Vou melhorar aqui. Vamos colocar um fio aqui para religar o nosso circuito. E vamos colocar o nosso amperímetro agora aqui. Então, tira esse. E vamos colocar aqui. Lembrando sempre sério. 3 amperes. Então, 1 ampere ficou nesse, mais 1 ampere ficou aqui. Tá ok? E assim vai acontecendo. A corrente vai diminuindo a medida até chegar no último, tá? Então, vamos tirar ele daqui. Vamos religar o circuito. Vamos tirar esse daqui. Vamos voltar o nosso voltímetro no lugar dele. Vamos colocar um amperímetro aqui. 2 amperes. Vamos tirá-lo. E por último, o último resistor. Um ampere. Mostrando assim que a corrente se divide num circuito em paralelo, ok? Uma curiosidade que deixar para vocês aí é o seguinte: quando você vai ligar, tipo na sua casa, você tem um lugar que você vai colocar várias lâmpadas, tipo numa sala, né, um lugar grande, você coloca várias lâmpadas. Você tem que sempre ligar. A lâmpada é uma resistência, tá ok? Ela tem uma resistência interna, principalmente se for uma lâmpada incandescente. Então, você sempre tem que ligar no circuito as lâmpadas em paralelo. Por quê? Porque todas as lâmpadas, elas precisam de uma tensão aí. As lâmpadas hoje fluorescentes aí precisa pelo menos aí de 100 volts para ela funcionar. Então, se você liga elas em série, o que vai acontecer? A tensão vai se dividir entre elas e elas não vão acender. Então você tem que ligar em paralelo. Você tem que fazer um circuitinho assim, ó, colocar elas em paralelo. Por quê? Porque daí vai ter a mesma tensão em todas elas. Então ela vai ligar, todas elas vão ligar, belezinha, vão funcionar. O problema é o seguinte: o problema é a corrente. Por quê? Quanto mais resistores você coloca em paralelo, menor é a resistência equivalente do circuito, tá? Isso daí a gente viu na aula passada sobre associação de resistores. Quanto mais resistores você coloca em paralelo, diminui a resistência equivalente do seu circuito. Se a resistência diminui, o que acontece com a corrente? Ela aumenta. Então é uma faca de 2 gumes, né? Como se diz, né? É uma via de mão dupla. Você tem a mesma tensão em todas as suas lâmpadas, digamos assim, porém você tem uma alta corrente. Quanto mais lâmpadas você coloca, maior vai ser a corrente passando pelo seu condutor. E aí é um perigo, porque a corrente elétrica, ela pode fazer o quê? Queimar o seu circuito. Pode chegar até pegar fogo no seu fio, tá? Por isso que daí você tem que usar os filamentos mais grossos, né, com resistência menor, para não ter perigo de acontecer isso, tá, ok? Então, mesmo que for lâmpadas que passam uma corrente pequena, quando ela é uma só, se você coloca várias delas em paralelo, é perigoso, tá? Você coloca 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20 lâmpadas, é perigoso pegar fogo. Outra coisa que eu gostaria de lembrar para vocês é aquelas lampadazinhas pisca-pisca, né, de antigamente. Aqueles pisca-pisca, era interessante porque
Quando queimava uma lampadinha só, uma parte do seu pisca-pisca não funcionava mais. Por quê? Porque os pisca-piscas estavam em série, né? Todas as lampadinhas, ou uma parte do pisca-pisca, as lâmpadas estavam ligadas em série. Ô professor, mas por que não colocava em paralelo? Por causa da primeira lei de Kirchhoff. Se você colocasse lá 100 lampadazinhas, ou 50 que seja, em paralelo, com um fiozinho fininho, pegava fogo. Então, esquentava demais e pegava fogo. Aí tem uns vídeos aí, o povo usava muito, fazia algumas gambiarras aí, né? Pra lâmpadazinha quando queimava uma, não apagar o pisca-pisca inteiro. Aí tem vários vídeos aí na internet de árvore de Natal pegando fogo, né? Aí vira aquele show de Natal, né? Então, gente, mexer com circuito elétrico, você tem que saber mexer. Você tem que saber essas leis, porque faz toda a diferença. Principalmente quando você está usando filamentos finos, né? Condutores com bitola fina. É um perigo. Então, espero que vocês tenham gostado aí. Espero que o experimentozinho aqui com vocês tenha sido interessante. Aqui, olha, tem lâmpadas. Vocês podem fazer outros tipos. Tem fusível, resistores diferentes aqui, nota de dólar, você tem moedas, você tem borracha, aquela velha brincadeira que os alunos adoravam fazer, né? Colocar um grampo de papel, né, que é um metal, coloca numa borracha, né? Liga ele numa borracha e coloca dentro da tomada. O que acontece? Um curto-circuito, né? A borracha pega fogo e aí faz toda aquela velha graça, né, que os alunos adoram de fazer, principalmente quando o professor não está dentro da sala de aula. Cai o disjuntor e acontece várias coisas. Então, dá para vocês brincarem bastante aqui eu tenho a mão humana, tem um cachorro, então você pode tocar fogo no cachorro, que se você quiser, não, pelo amor de Deus. Tem lápis, vocês podem brincar bastante aqui nesse simulador, ok? Então, espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no meu canal aí para mais vídeos e vou indo nessa. Fui!